O orador da noite, só eu me inscrevi. Nesse momento, eu quero ler um texto, uma carta aqui, tá? Deixar bem claro que os vereadores não são obrigados à terceira parte, mas os que ficarem tomar conhecimento. Hugo Pérez Magalhães, vereador desta insigne Casa de Leis, atualmente ocupando o cargo de secretário da mesa diretora, vem pelo presente respeitosamente a honrosa presença desse presidente expor e ao final apresentar o que segue. Na sessão extraordinária de 13 de dezembro de 2018, fui eleito secretário da mesa diretora dessa Casa de Leis, cargo que ocupo desde o último dia 1º de janeiro de 2019. Candidatei-me ao cargo de presidente da mesa diretora com o firme propósito de propor diretrizes, planejamento, administração e representação da Câmara Municipal de Raposos de acordo com os princípios norteadores da administração pública. Como não fui o eleito e sempre respeitei essa decisão dos demais pares, candidatei-me ao cargo de secretário, acreditando que ao fazer parte da mesa diretora poderia contribuir muito a fim de que nosso legislativo se tornasse transparente e mais forte como instituição, criando na consciência do cidadão raposense, que é a essência de nossa política, o quão necessário é participar das decisões políticas de nosso município em todo o tempo, e não somente quando nos convenha. Na data de 13 de 2 de 2019, a mesa diretora protocolou o projeto de resolução número 1/2019, que institui o programa Transparência no Legislativo, que mesmo sendo eu o idealizador da aludida proposição, é de autoria da mesa diretora. Acontece que na reunião ordinária do dia 21 de maio do corrente, o projeto sofreu emenda, que foi aprovado tirando toda a sua eficácia, sendo aprovada de forma idêntica à Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, que determina que todo município com população maior que 10.000 habitantes tem a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no artigo 73, a linha B da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Este projeto de resolução, se aprovado sem emenda, traria muito mais informações do que a Lei Federal número 12.527, levando ao povo de Raposos a oportunidade de ter conhecimento sobre os atos do Poder Legislativo, dentre eles, atividades do plenário especificamente sobre sessões plenárias, propostas de emendas à lei orgânica e projetos de leis, planilhas de votação, presença plenária, ata das sessões e pauta das reuniões, composições técnicas permanentes e temporárias especificamente sobre composições das comissões, reuniões, presença nas comissões técnicas permanentes e temporárias e audiências públicas. Dos vereadores da mesa diretora, especificamente sobre valor das cotas parlamentares diárias utilizadas, participação em cursos, reuniões, audiências e eventos em geral, no quais o parlamentar tenha solicitado e recebido diária, e requerimentos, indicações e moções. Compreendo que os vereadores não integrantes da mesa diretoras, apenas o vereador Rafael Gonçalves absteve-se à emenda ao PR número 1/2019, mas que da mesa diretora, somente este vereador que subscreve foi contrário à emenda sofrida, não tendo uma justificativa sobre o que levou os demais integrantes da mesa mudarem de ideia sobre a importante proposição em que assinaram. Tendo em vista a mesa diretora não participar do secretário das tomadas de decisões em relação a assuntos internos, bem como reuniões internas e externas,
por não ter os requerimentos de número 24/2019 e 25/2019 atendidos e, em consequência disso, até a presente data, não ter acontecido as audiências públicas para prestação de contas referida ao primeiro quadrimestre desse ano. Por ter solicitado, na reunião ordinária do dia 21 de maio do corrente, que o presidente dessa Casa de Leis promulgasse o projeto de lei número 36/2018, que versa sobre o encaminhamento dos relatórios das atividades realizadas referentes a programas, projetos, ações, obras e atividades pelas secretarias municipais. Projeto de minha autoria e que, na falta do presidente, o vice-presidente assim fizesse, conforme preceitua a lei orgânica de nosso município em seu artigo 93, parágrafo 1º, 2º e 3º, uma vez que o Poder Executivo ficou em silêncio, mesmo tendo prazo de 15 dias para vetá-lo, total ou parcialmente. Pelo fato de ter alertado e tentado impedir que o Decreto Legislativo 138/2018 fosse validado, uma vez que não foi respeitado princípios fundamentais que regem a administração pública para a efetivação do ato, e hoje ele ser fruto de um inquérito policial. Do exposto, senhor presidente, venho serenamente à honrosa presença de Vossa Excelência apresentar o meu pedido de renúncia ao cargo de secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Raposos, a qual fui eleito para o biênio 2019-2020 em caráter irretratável, irrevogável, nesta data, pelas razões acima articuladas. Deixo claro, por ser de fundamental importância, que o meu pedido de renúncia ao cargo de secretário da mesa diretora não é fruto de uma decisão fácil, contudo inevitável, e se dá exclusivamente por não concordar com algumas atitudes que, ao meu sentir, são incompatíveis com atitudes de grupo, que são diferentes dos propósitos aos quais assumi perante ao povo de Raposo, especialmente aos que me elegeram. Exercerei o mandato a mim confiado de forma independente, sempre na defesa dos interesses da população raposense. Requeiro o imediato deferimento e ao tempo em que aproveito o ensejo para reiterar meus sinceros votos de estima e distinta consideração. Raposos, 4 de junho de 2019. Hugo Pérez Magalhães, vereador do PR, Raposos, Minas Gerais. Quero concluir aqui, deixar bem claro aqui, outro seguinte, né? Todos aqui sabem, funcionários, vereadores aqui pares, que desde minha posse, da primeira reunião como vereador nessa casa, eu sempre lutei pela transparência. E quero também que fique claro que eu nunca fui covarde, e digo isso porque aconteceram 2 licitações nessa casa em que o vereador Hugo Pérez Magalhães, não concordando com a falta de publicidade, entrei com o pedido de anulação dessas licitações. Todas as 2 não foram para frente, mesmo sabendo que poderia brigar na frente, quando às vezes se fala contrário, que o cara foi covarde, isso, aquilo. Eu estou tentando mostrar que não. Simplesmente eu tentei parar antes, que é o ato de prevenir do que remediar. Então aí eu acho que tem misericórdia. Deus, não sou Deus, tá? Estou falando que Deus tem misericórdia e depois Ele cobra. Então simplesmente eu não deixei passar, sabendo do erro, sem avisar, e graças a Deus essas 2 licitações elas foram interrompidas. Estou citando isso porque, quando da apresentação do projeto de decreto legislativo 138/2018, exponho aqui também para todos que nada meu é de cunho social, nada, não tenho nada contra ninguém, não é para pegar no pé de ninguém,
Só quero deixar simplesmente que eu estava protocolando um projeto de lei lá junto ao Wilton, quando a procuradora da casa, a doutora Silvana, chegou e, desesperada, viu que o Ministério Público de Contas solicitou a esta Casa de Leis algumas documentações que em dezembro não foi enviada. De pronto, ela sabe, o Wilton sabe, eu não estou aqui para falar mentira, a questão não é prejudicar, é falar a verdade. Eu fui um do que citou, do que pediu que esse projeto de decreto legislativo ele não fosse feito com data pretérita, que fosse resolvido e que a atual mesa assinasse o projeto de decreto legislativo, o qual de imediato a procuradora ela falou comigo que estaria fazendo dessa maneira. Então eu fiquei tranquilo e sabia que era um decreto que a mesa atual teria que assinar. Contudo, um dia eu estou protocolando um requerimento lá na mesa do Wilton, encontro esse projeto de decreto legislativo e eu vou assinar o projeto. Quando eu pego para olhar, o projeto estava assinado e datado no ano 2018 pelo pasta que foi criada por tudo, feito em abril. Como eu sei que se eu não tivesse uma providência, eu também estaria concordando com o ato e de fato a atual mesa diretora, é claro que é um ofício do Ministério Público que fala de publicidade, que fala de transparência, dos requisitos legais que não foram cumpridos. Então, quando aconteceu aquilo, falei, eu não posso prevaricar de maneira alguma, principalmente com eu estando à frente da atual mesa diretora. Então, procurei o órgão responsável, fiz o boletim de ocorrência, até para preservar-me, no sentido de que não foram cumpridas as exigências. Hoje já escutei que eu vou ter que provar que, já sei o assunto que eu vou ter que provar, que isso foi feito nessa época. Não tem problema nenhum. Eu creio que a justiça de Deus, ela é a maior. Eu tinha que ter feito, primeiro, porque uma instituição como o Ministério Público de Contas, ela não foi respeitada. O vereador em si, que pediu e citou, também não foi respeitado, e creio que o povo de Raposos também não foi respeitado. Sabe? Então, tomei essa atitude dentro do que eu acho e sentido que o projeto de decreto legislativo que eu entrei antes do que isso acontecesse mostrou que no dia 21 de maio, infelizmente, não era interessante. Eu acho que se tivesse mais coisas como outras câmaras têm, isso seria evitado. Tá? Então, deixar bem claro para os nobres colegas que eu citei, tem testemunha disso, não estou inventando mentira. Deus é o maior testemunho que esse documento foi criado em abril. E outra coisa importante de citar, que não adianta execrar, porque o primeiro papel eu fiz, que foi tentar prevenir, não precisava chegar nesse ponto, tá? Então tá aí, prevenir, pedir que não fosse feito, mesmo que na época não tivesse o jurídico, não justificava, cabia à mesa a mesa atual fazer esse documento. Eu só quero deixar bem claro, porque eu vou sair, algumas pessoas possam entender que foi ato de covardia. Não.
como eu agi nas 2 licitações, eu agi da mesma forma. Não se faça porque pode dar problema. E se eu não faço nada, o Ministério Público de Contas, ele podia vir em cima da atual mesa. Nós não cumprimos nada do que foi pedido. Então é só para deixar bem claro que mesmo com o que tenha ocorrido, eu avisei antes. Eu pedi que fosse feito, não fosse feito, na intenção de preservar os nobres colegas. E que isso, infelizmente, não venha a ocorrer. E outra coisa que eu quero aqui citar aos demais Senhor presidente, pela ordem. Concedido. Nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu acho que vamos. Tem um tempo aí, o senhor deveria assumir seu papel de presidente. Isso. E cada vereador tem um tempo. Tem um tempo a me tem assim também. Então, porque senão não pega até amanhã cedo. Eu não penso não. O tempo é 15 minutos? Isso. 15 minutos, poxa. Gostaria que eu tivesse mais 5 minutos para o senhor. Não, estou concluindo, não precisa nem estar não, porque quando chega nos 15 minutos aqui eu sei e paro. Eu quero dizer que, eu só quero finalizar dizendo que teve sim uma advertência antes, no sentido de que isso não ocorresse, que a falta de jurídico não é desculpa, tendo em vista que a mesa atual podia ter consertado isso e que foi o que eu pedi. Vamos buscar um meio de que seja feito tudo certinho e que a gente faça o documento a partir de agora. Então, eu quero dizer também e deixar, porque eu não sou exemplo para ninguém. Ninguém. Os meus 2 anos de mandato, estando vereador, os 2 anos e meio, eu tenho tentado seguir uma linha reta e tênue, sem fazer nada de errado, sabe? Então, a gente sabe que é complicado as situações, e quero deixar bem claro para os vereadores aqui e citar outra coisa. Quero deixar bem claro, principalmente porque tem pessoas no meio que têm temor de Deus. Que a justiça, a verdade coopera para aqueles que amam a Deus, tá? Se já é diferente do que eu falei aqui, às vezes possa complicar mais ainda, sabe? Que a justiça de Deus também, ela prevalece. É só isso que eu queria deixar bem claro, que comuniquei, que então não é covardia. Se eu tivesse feito sem comunicar, sem se ter pedido que não fosse feito da maneira correta, eu seria um covarde. Isso eu não fui. E tenho dito, boa noite a todos. Votada a matéria, dada para a ordem do dia, convoco